Epilepsia mata? Toda crise convulsiva é uma epilepsia? Ela é contagiosa? É a aula de hoje. Olá a todos, eu sou o Dr. Gilvan Machado, neurocirurgião, especialista em neurofisiologia, medicina da dor e clínica neurológica. Hoje nós vamos fazer uma aula por um tema que muitos de vocês pediram há muito tempo atrás, epilepsia. Como já vimos antes, vamos estabelecer os mitos, as verdades, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, quais as principais características que você precisa saber em relação à doença e como agir. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito clássico da epilepsia. Sem muita enrolação, epilepsia nada mais é que uma arritmia cerebral, ou seja, as frequências da cabeça funcionam de uma forma mais acelerada por alguns segundos, o que faz com que o corpo reaja com contrações, desmaios e convulsão. Essa convulsão, a primeira coisa que você precisa entender ela não é contagiosa. Então, o fato de que você acudir uma pessoa que esteja desmaiando e vai se contaminar com a doença é um mito. A grande verdade é que você pode sim ajudar e a convulsão não vai ser transmitida para você porque você entrou em contato com a saliva, com a baba ou alguma coisa desse tipo. O diagnóstico geralmente necessita de um médico para fazê-lo, mas em termos gerais, se você já teve 2 ou 3 vezes a contração e o desmaio, a epilepsia deve ser pensada. Uma crise única, isolada, não é uma convulsão. Uma crise única, isolada, não é uma epilepsia, perdão. Ela é uma convulsão isolada, como o próprio nome falou. Você deixar de comer, você comer demais, você ter uma infecção, dormir muito, dormir pouco, bebida alcoólica, pode dar uma crise convulsiva isolada. E se a tomografia ou eletro der normal, automaticamente é uma convulsão isolada que deve ser acompanhada. O diagnóstico envolve várias fases, vários exames, até o momento da escolha de um anticonvulsivante para tratar a epilepsia. Aqui, evidentemente, nós não vamos detalhar todos os exames que vamos fazer e tampouco todo o protocolo para a epilepsia. O que você precisa saber, que é o objetivo da aula, é como diagnosticar, quais os mitos e verdade e como vai ser a primeira parte do tratamento. Primeira coisa que você precisa saber é que o paciente portador de epilepsia vai sim ter uma vida normal. A diferença é que ele vai ter alguns desmaios que ocasionarão limitações, que no final do vídeo nós vamos falar. Segunda coisa é que a epilepsia não tem cura, mas ela tem controle. Tomando a medicação, você vai ter uma vida normal. E a terceira etapa é que às vezes a medicação é feita por longo prazo. Pode variar de 6 meses, chegar a 2 anos e até pode ser pela vida toda. Tudo vai depender do controle medicamentoso que vamos conseguir com o tratamento. O ataque epilético, como você já viu, ele é ocasionado pela arritmia cerebral, que nós vamos chamar de curto-circuito cerebral, que ocasiona espasmos, desmaio e contrações. Como já foi dito antes, ele pode ser generalizado, aquele que você perde a consciência e cai no chão contorcendo, tremendo e babando. E a segunda pode ser parcial, também conhecida como incompleta. É aquela que você pode manter sua consciência e o paciente lembra da crise ou vê a crise. Ele vê os braços entortando e sabe muitas vezes quando vai desmaiar. Como você viu, existem vários tipos de crise. Nem todas elas vão dar tremor, nem todas elas vão desmaiar, nem todas elas vão babar. Esse é um outro mito que as pessoas precisam entender. A epilepsia é um pouco mais complexa do que você imagina e as crises convulsivas podem ser de vários tipos. Muito bem, agora que nós entendemos algumas coisas sobre a epilepsia primária e a epilepsia secundária e que você aprendeu que ela não é contagiosa, sim, você pode ajudar uma pessoa tendo uma convulsão. Aqui é uma figura simples que evidencia o que você deve fazer. A crise convulsiva não mata, mas dependendo do local que ela tiver, pode ter um acidente.
Se tiver uma crise na água, ela se afoga. Dirigindo um carro, pode ter um acidente, pode bater um carro. Em altura, ela pode cair. Numa escada, ela pode cair. Em um ambiente onde uma crise convulsiva ocasione um acidente, este irá acontecer usando uma serra, um aparelho cortante. Várias outras coisas devem ser tomado cuidado na hora da convulsão para não ter um acidente com o paciente que ocasione a morte. A crise convulsiva geralmente ela dura de 10 segundos até mesmo 5 minutos. O que você deve fazer é deite o paciente no chão, não tente conter os braços e as pernas dele, apenas deite ele no chão, vire-o de lado, vire o rosto de lado e cuidado apenas para que ele não bata a cabeça e tenha um trauma craniano ou torça o braço ou a perna durante uma convulsão. Na rua você não vai ter almofadas para ajudar, lógico, mas se você só de colocar ele deitado numa posição lateral com a cabeça protegida, já vai evitar muita coisa. Dentro das nossas aulas eu tenho uma regra, que é a lei de conservação do detalhe. Tudo que eu falo, uma hora eu irei utilizar para dar outras explicações no futuro. Eu já havia falado para vocês sobre a epilepsia primária e a epilepsia secundária. Isso eu falei no vídeo anterior, quando eu comentei sobre tumor cerebral. O que nós precisamos saber durante uma avaliação da epilepsia é: esse paciente, ele tem uma epilepsia que tem uma doença secundária por trás que a ocasionou, tem um tumor, tem um AVC, tem uma inflamação, tem um abscesso, tem uma infecção, ou é uma epilepsia primária, aquela cujo todos os exames são normais, mas ele desmaia 2 ou 3 vezes por semana. Cada uma delas tem um tratamento diferente. Temos que avaliar também na consulta os fatores de risco para a epilepsia, os fatores familiares, genéticos. Se ele tem doenças que ocasionam convulsão, como por exemplo a diabetes, uma infecção, até mesmo uma infecção de urina. É isso que vai nos ajudar a fazer o tratamento. Na epilepsia primária, mesmo com os exames normais, precisamos entender que a clínica é soberana. Em regra, como eu já disse anteriormente, uma crise isolada chamamos convulsão isolada. 2 crises ou mais, já pensamos na epilepsia e já podemos sim iniciar um tratamento com anticonvulsivantes por no mínimo 6 meses. Para saber a diferença de primária para secundária, necessita um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância, identificará uma inflamação, um tumor, um aneurisma e até mesmo doenças que provocam epilepsia, que nós falaremos mais adiante, como uma esclerose mesial temporal, uma esclerose do hipocampo, por exemplo. O exame principal é o eletroencefalograma. Com o mapeamento cerebral, ele dará o diagnóstico da epilepsia através da atividade irritativa alterada ou outras alterações. Os exames de sangue são fundamentais. Uma simples infecção de sangue, urina, sinusite ou pneumonia também provoca a epilepsia. Como já falamos anteriormente, acudir uma pessoa em crise é fundamental. Se você estiver sozinho, deite a pessoa de lado, proteja a cabeça, vire-a e lateralize a cabeça para que a baba possa escorrer e ela não sufoque com a própria saliva. Evite colocar sua mão ou objetos na boca para não quebrar os dentes ou você não se machucar. Durante a convulsão, o paciente pode enrijecer os dentes e até morder o seu dedo se você tentar puxar a língua. Se tiver com mais pessoas para ajudar, um chama a ambulância, o outro cronometra o tempo, o outro acode. Em nosso consultório, nós damos várias orientações sobre o que fazer quando tiver uma crise convulsiva, que é a imagem que nós mostramos anteriormente, e os efeitos da epilepsia no corpo também. Como já dissemos antes, nem sempre a convulsão ela vai ser ocasionada com desmaio e tremor. Existem vários tipos. Também damos as orientações sobre as profissões de risco para o paciente epilético e o que ele pode ou não pode fazer. Se ele pode ter uma vida normal, trabalhar, quais medicações e tratamento, é o que nós vamos explicar para vocês aqui no nosso consultório. Se você tem dúvidas em relação à epilepsia, marque uma consulta com a gente. Até mais! Se você tem interesse nos mais variados temas dentro da área de investimentos, finanças e medicina, o seu lugar é aqui. Clínica Dr. Gilvan Machado, estamos aqui para te ajudar. Se você mora em Tucuruí, no estado do Pará, conheça os serviços odontológicos de qualidade.
COIF Odonto Tucuruí. Odontologia de qualidade, referenciada no Brasil, agora também na sua cidade.